Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Nós somos alunos do terceiro ETIM Administração e o nosso projeto irá abordar o tema do Holocausto Brasileiro, que é um dos acontecimentos mais tristes e marcantes que já ocorreram no Brasil, em específico no Hospital de Barbacena, que ficava localizado no estado de Minas Gerais. Entretanto, a história do mesmo não é muito conhecida e tampouco está nos livros de história, e a partir de agora iremos contá-la a vocês. O Hospital Colônia, como era popularmente conhecido, era o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que foi fundado em 1913 e ficava localizado no estado de Minas Gerais. Neste local, mais de 60 mil pessoas perderam suas vidas, vivendo em condições insalubres e sofrendo maus tratos recorrentes. Entre as internas, cerca de 70% não tinha diagnóstico formal. Eram apenas pessoas alcoolistas, epiléticos, homossexuais, filhos de fazendeiro que perdiam a virgindade antes do casamento, homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos, pessoas que se rebelavam e incomodavam alguém que tinha mais poder, como o governo, por exemplo. Exemplificando, eram as pessoas das quais a sociedade queria descartar. As pessoas eram levadas pelo trem doido, termo criado pelo escritor Guimarães Rosa, ao se referir ao caminho para a morte na colônia. O trem vinha lotado com pessoas de todo o Brasil, que nem sequer sabiam onde estavam. A locomotiva já parava nos fundos do hospital, e após o desembarque eles eram levados para a triagem, sendo separados por sexo, idade e pelas características físicas. Também eram obrigados a entregar todos os seus pertences, inclusive roupas e sapatos. E depois todos passavam por um banho coletivo. Os homens tinham que raspar o cabelo, e cada um era encaminhado para o seu setor. As torturas físicas e psicológicas faziam parte da rotina de cada um dos internos. E um exemplo disso é a história da interna Ciana Maria da Costa, que foi vítima de muitos tipos de violações. Ela sofria agressão física, tomava choques, já ficou trancada em uma cela úmida com um único cobertor. Tomou as famosas injeções em torta, que causavam uma impregnação no organismo e faziam a boca encher-se de guspe. Ela também era deixada sem água e tinha de beber a própria urina para matar sua sede. E além disso, tomava banho na banheira com fezes. Isso tudo era uma espécie de castigo para pessoas como Sônia, que não se encaixavam nas regras. Os pacientes eram acordados às 5 horas da manhã e eram colocados no pátio, não importasse o frio que estivesse fazendo, e só voltavam para o prédio no início da noite. Internada no hospital por mais de 40 anos. Ela era temida por muitos e foi conhecida como tutora do grupo, ajudando os outros a se curarem sem remédio. Adotou uma colega no tempo que ficou lá, tratando como filha. Terezinha era uma das pacientes que foram abandonadas, sofria de crises e Sônia improvisava o socorro e muitas das vezes não tinha analgésicos para amenizar a dor. Abre aspas. Assim como interna Celita Maria da Conceição, ela passou as próprias fezes no corpo durante o período em que esteve grávida no hospital. Questionada sobre o ato repugnante, Sônia justificou. Foi a única maneira que encontrei de ninguém machucar meu neném. Suja desse jeito, nenhum funcionário vai ter coragem de encostar a mão em mim. Assim, protejo meu filho que está na barriga. Fecha aspas. Em 2003, ela finalmente saiu do hospital, mas só aceitava se Terezinha fosse junto. E assim foi. As duas foram morar na residência terapêutica. Apesar do hospital possuir uma capacidade máxima de pessoas, essa regra não era obedecida. Durante o regimento militar, o número de residentes ia aumentando constantemente, sofrendo uma superlotação. Para abrir mais espaço, a colônia trocou camas por capim, uma atrocidade que se espalhou pelos 16 pavilhões. Geraldo Magela Franco, contratado como vigia no hospital em 1969, admite que o tratamento de choque e o uso de medicações nem sempre tinha finalidades terapêuticas. O objetivo era a contenção e intimidação. Como Geraldo não tinha nenhuma formação para cuidar dos pacientes, aprendeu na cartilha dos funcionários mais antigos que ele. Não havia prescrição, eles aprendiam tudo na prática sobre o que fazer quando algo acontecia. Os remédios eram dados quando o doente apresentava alguma alteração. Francisca Moreira dos Reis era uma das concorrentes à vaga de enfermagem em 1979. Francisca e mais 20 mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de choque em pacientes masculinos. Como nunca havia feito algo assim na vida, decidiu assistir às colegas, para só depois fazer o teste. Sua colega Maria do Carmo foi a primeira. Cortou um pedaço do cobertor, encheu a boca do paciente que já estava amarrado na cama, molhou a testa dele
e começou o procedimento. Aproximou os eletrodos das têmporas e, sem qualquer anestesia, ligou na voltagem 110 e depois aumentou para 120. O jovem não resistiu, morreu ali mesmo de parada cardíaca. Depois, os atendentes do hospital embrulharam um jovem nu em um lençol e simplesmente fizeram um pacote e colocaram no chão. Antônio Gomes da Silva, atualmente com cerca de 70 anos, foi encaminhado para o hospital aos 25 anos. Tem poucos registros sobre o passado do cabo, apelido que ganhou. O que se diz é que ele era desempregado, se juntou às bebidas e teve um descontrole dos negócios, resultando na sua prisão. Hoje, ele diz que não entende o porquê de ter sido mandado para a colônia no dia 3 de janeiro de 1969. Abre aspas. Dentro da unidade, manteve-se calado durante 21 dos 34 anos em que ficou internado. Considerado mudo, soltou a voz um dia ao ouvir a banda de música do 9º Batalhão da Polícia Militar. Por que você não disse que falava? Perguntou um funcionário da unidade, surpreso com a novidade. Uai, nunca ninguém perguntou? Fecha aspas. Saiu do hospital em 2003 e foi morar em uma residência terapêutica em Barbacena. Quando se encontrava fora do manicômio, não sabia mais como viver sem as amarras. A média era de 16 mortes por dia na época de superlotação. Muitos dos corpos dessas vítimas foram vendidos para 17 faculdades de medicina nos anos 1969 e 1980. O lucro com o tráfico de corpos chegou a R$600 mil. Um exemplo próximo de nós geograficamente é o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que nasceu na segunda metade do século XIX, na atual Franco da Rocha. Composto de 150 hectares, o terreno comportou milhares de indivíduos atingidos pelo processo de limpeza da sociedade, semelhante ao de Barbacena. Na década de 1970, atingiu 16 mil pacientes, o auge da sua lotação. As fachadas e os prédios bonitos projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo escondiam o mau cheiro e a total falta de higiene que dominava o local. Abre aspas. É engraçado, lá tinha prédio para tudo, menos para o controle de pragas. Isso era uma coisa que já fazia parte de lá. Fecha aspas. Lembra Walter, contando sobre os insetos que infestavam o local. Walter Farias foi aprovado no concurso de assistente de enfermagem na instituição em 1972. Posteriormente, se tornou um paciente do hospital. Foi gradativamente sendo dominado por um medo de trabalhar. A única opção era ser internado no mesmo local em que exercia sua função, e lá ficou como paciente durante 1 ano. Abre aspas. Lá eles te anulavam, tiravam suas roupas, seus dentes e seu cabelo. Você se tornava um zero. Fecha aspas. Para contar sua história e experiências do hospital, Walter escreveu em parceria com o jornalista Daniel Navarro Sonin um livro chamado O Capa Branca, nome que se refere ao apelido dado aos enfermeiros do local. Hoje em dia, a ala psiquiátrica do Juqueri está em processo de desativação. Há um museu com artefatos e registros históricos do complexo disponível para a população. Assim, sua história não será esquecida. Assim como podemos ver, os distúrbios mentais não recebiam o devido tratamento nas mãos de nossos governadores da época. Havia, de certa forma, uma procura pela evolução na medicina, utilizando como objeto de estudo aqueles que eram vistos como indesejados pela sociedade, mesmo que para isso fossem testados métodos desumanos. O fato ocorrido esteve encoberto até recentemente, tendo apenas alguns filmes e fotografias publicadas em revistas. E embora o Estado tenha promovido essa atrocidade que viola direitos humanos comuns, ninguém foi responsabilizado. Em documentários referentes ao assunto, temos a participação de ex-funcionários, evidenciando seu cargo e experiências no local, mas nenhuma citação de sua condenação. Episódios como esse acabaram impulsionando na reforma psiquiátrica, que tem como principal objetivo excluir o tratamento dos pacientes por meio de isolamento e substituir por um método de inclusão social. Dessa forma, é preciso que haja a desconstrução dos manicômios e os meios que os sustentam. Todavia, ainda são levantadas questões de quais métodos irão substituí-lo. Em 1978, temos início ao movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, MTSM, formando por profissionais que passam a apresentar denúncias de tratamento violento dentro dos manicômios. Em 1989, houve a primeira intervenção em hospital psiquiátrico pela Secretaria Municipal de Santos, com a implementação de Núcleo de Atenção Psicossocial, NAPS, demonstrando a eficácia da reforma. Na década de 90, começa a valer leis regulamentadoras dos direitos das pessoas com transtornos mentais e a extinção gradual dos manicômios no país. Em 2001, temos a vigência da Lei 10.216,
prevalecendo os direitos das pessoas portadoras de deficiência mental e o seu direcionamento à assistência social. A política de saúde mental do governo atrelada às diretrizes da reforma psiquiátrica passa a ganhar mais visibilidade. Assim, o período atual é decorrente de dois movimentos simultâneos, sendo eles a implementação de um modelo de acompanhamento à saúde mental e a desativação contínua dos leitos psiquiátricos, como visto no caso de Juqueri. Alguns avanços no combate ao estigma foram alcançados, como a promoção de programas para assistência social, residências terapêuticas, projetor de geração de renda e atividades culturais. O debate entre a população fomentado pela mídia e a abordagem didática nas escolas. Inclusive, o tema da redação do Enem de 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O saldo da colônia foi morte de mais de 60 mil pessoas, o sentimento de abandono, traumas e o pior de tudo, o esquecimento. A história do hospital não está nos livros de história, não é falada nas escolas, formando um rombo na memória nacional. O descaso com vidas perdidas e os sobreviventes é difícil de engolir. Com esta produção, procuramos expor os fatos para que mais pessoas tenham conhecimento sobre a tragédia. Não devemos ignorar partes da nossa história por elas estarem manchadas de sangue.